A nossa origem como força de vida aqui na Terra é a representação de toda a nossa linhagem através do pai e da mãe. E quando olhamos para essa nossa história, a gente percebe que isso não começou somente em nós, nesse nosso núcleo, porque os pais, eles representam toda a ancestralidade. Então, a ancestralidade viva que carregamos, porque não herdamos, nós repetimos padrões. E esses padrões estão presentes em nós, no nosso DNA, que é o núcleo de toda a nossa célula. E nós somos cada memória dessa história. Então, dentro de nós, essas duas energias estão presentes, essas duas forças energéticas, através da representação do masculino e do feminino. Como origem, nós somos formados biologicamente, o nosso corpo físico, a nossa matéria, contém 50% dessa energia masculina e 50% da energia do feminino. Independente qual seja a nossa manifestação sexual, da nossa sexualidade. Isso é um outro ponto. Aqui nós estamos falando de toda a nossa linhagem de origem. Então, se isso habita dentro de mim, concorda? Porque se eu sou esta matéria, isso está dentro de mim. E a representação física, né, e energética está nas nossas pernas. Então, os nossos pais representam as nossas raízes. As raízes fincadas na terra, em conexão com a nossa história da ancestralidade na terra. Então, são 3 pontos já distintos. Eu, a minha origem pai e mãe, e a minha origem pai, mãe, terra. E qual que é a importância de eu ter essa consciência para eu poder olhar para tudo isso e ver aonde estão as origens, as raízes dos meus bloqueios? Porque esse talvez seja a maior trajetória que a gente precise fazer dentro de nós para olharmos para essas energias. E do ponto de vista da constelação sistêmica familiar, da Kabbalah e de toda o ponto de vista energético, a constelação nos ensina que nós só estamos aqui com todas essas memórias dentro de nós, carregando esse pedaço vibracional, independente de como tenha sido essa relação entre eles e eu. São as memórias ativas, porque sabendo que de um ponto de vista assim expansivo, a minha mãe tem um pai e uma mãe, que tem um pai e uma mãe. O meu pai tem um pai e uma mãe, que tem um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe. Nesse desdobramento simples que são eu, no meu presente, meus pais, meus avós, meus bisavós, nem precisamos sair muito dessa esfera. Tudo isso está presente em nós. Tudo isso forma quem somos e já sabemos, a epigenética já nos mostra que toda a parte emocional
que nós já sabemos que todo registro acástico tem uma memória, veio junto dessa ancestralidade. Então, negarmos esse masculino e esse feminino dentro de nós, negarmos esse pai e essa mãe, isso eu estou falando de um ponto de vista muito básico, para nós trazermos nessa tríade que a gente está já ali olhando para tudo isso, eh, já para fazer o fechamento desse ciclo. E esse fechamento desse ciclo, ele traz essa visão de quem eu sou de verdade, quem são as minhas raízes. E olhando para essa raiz, que nós sim precisamos furar esse inconsciente para sair dos traumas. Porque imagina se nessas memórias existam situações mal resolvidas, se existam situações de bloqueios, de crenças, de padrões, de estigmas, de dogmas, não pode, de brigas, de violência, de práticas abusivas, independente de como tenha sido esse relacionamento, eu estou trazendo percepções de ponto de vista. A força da mãe, ela representa a porta de entrada dessa vida. Que o maior presente que eu tenho hoje é a minha vida. Só é possível estar aqui porque eu tive essa porta de entrada. Porque veja bem, eu vou trazer alguns pontos de vista agora aqui, como um gatilho de reflexão nesse primeiro momento. A partir do momento que eu entro nessa porta de entrada, é como se eu pagasse, fecha aspas, um pedágio, assumindo toda essa ancestralidade em mim. Esse é o acordo. Porque eu ganho um presente. Por isso que não se é maior que um pai e uma mãe. O pai e a mãe são os doadores universais representando a energia de Deus, Pai e Mãe na Terra. Porque doar a vida é o que é muito grande. E nesta percepção, essa clareza que precisa ter dentro de nós, olhando com olhos de observadores, saindo do olhar do julgamento, da resistência e do controle, como um observador, saindo da historinha emocional que acompanha tudo isso. E o que é a força do pai, se não a semente para que eu vá para o movimento da vida? Então eu preciso dessas duas energias dentro de mim, que representam a minha perna direita e a minha perna esquerda, o meu lado direito e o meu lado esquerdo do corpo. Esclarecendo por aí muitas das doenças que temos. O lado direito representa energeticamente o nosso masculino, a nossa história com o masculino, representado através do pai. E o nosso lado esquerdo representa a história do feminino, representados pela nossa mãe diretamente. Então, falou de ancestralidade, falou de pai e mãe. E precisa aceitar. E eu preciso ir para qual lugar disso daí? Sabendo este primeiro ponto dessa tríade que nós vamos falar, que é a nossa origem. Eu preciso entender que honrar não significa amar e conviver. Gravem isso no seu coração. Honrar significa aceitar e agradecer. Foi assim. Então, essa história que eu trago dentro de mim como uma origem, já estou trazendo essas percepções de reflexão para o dia de hoje. Como é o campo feminino, o campo dessa energia, da força da mãe dentro de você? Como é o seu feminino?
Como ele é receptivo, ele é nutridor, ele é intuitivo, ele é fluido. Como que é essa energia do masculino, né, desse campo de ação, do direcionamento, da proteção, da clareza, que é um padrão estruturador, firme, protetor, expansivo. Será que no meu feminino eu estou conectado à abundância, à capacidade de receber? Eu me sinto pertencente a tudo isso? Então, essas reflexões básicas é para eu hoje parar e refletir, é um convite do dia de hoje. Como está essas energias? Como estão dentro de mim essas energias do meu pai e da minha mãe, representação dessa energia do masculino e do feminino dentro de mim? Como que é a minha origem? Já começa a detectar onde estão esses movimentos dentro de mim, aonde estão as áreas que eu preciso olhar para me libertar. Nessa reflexão do dia de hoje, do raio branco, do raio purificador, que eu possa purificar